Oi, gente. Tô passando aqui para falar com vocês um pouquinho hoje sobre estresse. Então, a gente tem vivido sob estresse, né? E o isolamento social tem sido um fator estressante para todo mundo. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho como funciona todo esse mecanismo e as consequências que ele pode trazer, para que a gente tente de alguma forma equilibrar isso ou procurar um profissional que ajude, porque eu tenho visto muitos transtornos no meu consultório. Alguns pacientes têm me chamado de diversas idades, então pacientes jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos, né? Todos estão sentindo já as consequências de todo esse estresse. Então é importante a gente entender que o estresse ele é considerado um transtorno de comportamento, sim, mas ele é saudável enquanto ele está mantendo o nosso eixo hipotálamo, hipófise funcionando. Ou seja, o estímulo do hipotálamo ativa a suprarrenal e a suprarrenal vai liberar hormônios no plasma para tentar equilibrar tudo isso, né? Então, o estresse é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? De luta ou fuga, né? E a gente pode classificar o estresse entre estresse agudo, estresse crônico ou exaustão, também conhecido como estresse pós-traumático, né? Quais as diferenças entre eles, né? O estresse agudo é aquele estresse que você está praticamente na luta, né? Então, o estresse agudo, sim, ele é muito benéfico ao nosso organismo. Então, o estresse agudo é aquela coisa, por exemplo, uma explicação que vocês vão entender bem. Você acha que você perdeu o telefone, que você não está achando, você procura na bolsa, daqui a pouco você olha no bolso, o telefone está ali no bolso. Então, esse estresse que você passou foi um estresse agudo que disparou algumas cascatas hormonais no seu corpo que vão sim te fazer bem. Isso só não pode se tornar uma coisa repetitiva, crônica. Aí sim ele começa a ser deletério. Então, o estresse agudo, ele melhora a nossa produção, ele melhora a nossa criatividade, ele aumenta a nossa termogênese, a nossa queima de gordura, né? Então, você tem situações temporárias que podem ser positivas, sim, e podem ser negativas também, como o susto que a gente acabou de falar, né? E aí, nesse momento, o que acontece? Você tem um aumento da adrenalina, mas você tem um nível de cortisol mantido, você tem uma progesterona mantida, você tem DEA normal, você tem testosterona normal, né? E alguma alteração ou outra de neurotransmissor, mas nada muito crônico, muito importante, né? E aí, quando esse estresse começa a se tornar crônico, né? Daí você tem estresses negativos, persistentes, né, não compensados, e você fica numa luta constante, né, como se você tivesse alerta o tempo todo, né? E aí você começa a ter sintomas de fadiga, cansaço, principalmente apatia matinal, aquela preguiça de sair da cama. Você alterna agressividade com ansiedade, você tem insônia, sua memória começa a falhar. Quantas pessoas você tem visto agora, nessa época pontualmente de isolamento, que tem falado, ai, minha memória está muito ruim, eu não tenho lembrado as coisas, eu tenho esquecido umas coisas assim absurdas. Isso já é consequência do estresse crônico. No mesmo tempo que esse estresse também pode te engordar, pode alterar a sua libido, aumenta a fome, muda o aspecto das fezes, te enche de gases, né? E aí, quimicamente falando, você vai ter uma adrenalina que pode estar normal ou aumentada, você já tem um cortisol aumentado, você aumenta o consumo de zinco, a gente tem visto aí como o zinco é importante nessa época aí de Covid. Então, esse estresse crônico depleta sim o seu zinco, diminui sua progesterona. Então, nas mulheres, você pode ter a alteração do ciclo menstrual, cai o DEA, cai a testosterona, causa uma desbiose intestinal, diminui a serotonina, e aí você vai entrando num ciclo vicioso, né? Quanto mais você está estressado, mais diminui sua serotonina. Quanto mais diminui sua serotonina, mais fácil de você se estressar e vira uma bola de neve, né? Então, o estresse crônico já passa a ser realmente deletério para a gente. E quando você entra num estágio de exaustão, ou o que a gente conhece como estresse pós-traumático, é a pior fase do estresse, a gente pode dizer assim, porque você já tem uma falha generalizada, né? Você já não tem todo o seu sistema hormonal literalmente exausto.
Então, você tem uma apatia o tempo todo, um cansaço, uma angústia, uma ansiedade, uma irritabilidade muito grande, alteração do sono, uma piora muito grande da libido, que já estava ruim. Você pode ter, assim, anorexia, perder a fome, mas você pode ter também hiperexia, que, né, aumentar bastante a sua fome e comer demais. E a partir do momento que isso acontece, a gente sabe que os picos de cortisol levam a picos de insulina, e aí sim você pode desenvolver uma resistência à insulina, e aí você começa a entender que todo esse estresse, essa exaustão pode a longo prazo causar doenças graves, né? Metabolicamente falando, psicologicamente falando, né? Então, você começa a ter queda de todos os neurotransmissores quando você tem aí o estresse pós-traumático, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí da síndrome de Burnout. Você tem queda de todos os neurotransmissores, adrenalina baixa, progesterona baixa, cortisol baixo, DEA baixa, testosterona baixa. Nas mulheres, os estrogênios baixos, né? E aí você realmente entra naquela coisa né, o estresse prolongado baixando todos os seus neurotransmissores, e é um quadro que vai piorar muito, e a gente tem visto isso pontualmente agora no isolamento social. Piora mais naquelas pessoas que têm uma história genética positiva, né? Que têm familiares, pai, mãe, avô, avó, tia, tio, com histórias de doenças psiquiátricas, de depressão, de ansiedade, de pânico. Nessas pessoas, com certeza, o isolamento tem sido mais deletério do que nas que não têm essa história genética tão positiva. Piora também quando você tem uma ingesta ruim de aminoácidos, porque os neurotransmissores são formados a partir dos aminoácidos, né? E uma coisa importante da gente saber, e aí a gente cai naquela coisa que eu sempre falo para vocês, que não adianta você achar que pode fazer uma fórmula de bolo e tratar todo mundo igual, porque não tem, né? A sua resposta ao estresse, ela vai liberar sintomas emocionais que são únicos, são seus, são meus. É como se fosse uma impressão digital, é única. Eu não respondo da mesma forma que outras pessoas e vice-versa, porque é uma coisa única, é sua. É impossível duas pessoas terem exatamente a mesma resposta. Elas podem ser similares, mas idênticas elas não são, porque cada um tem a sua história genética, a sua síntese de neurotransmissor. Então, cada um responde de uma certa forma. Por isso que tem muitas pessoas que estão aí tranquilas no isolamento, estão descansando, estou vivendo melhor agora, porque é tudo uma questão de equilíbrio, né? De forma de como lidar com o estresse. Mas até mesmo nessas pessoas que a princípio estavam bem, hoje a gente já vê um certo esgotamento, um certo cansaço. E isso é químico, gente. O que eu estou tentando deixar de mensagem para vocês aqui é isso, é que é químico e a importância de ser tratado. Eu não estou aqui em nenhum momento falando que tem que acabar o isolamento, eu estou falando que algumas pessoas estão sofrendo muito e precisam se tratar, porque é químico, não é frescura, não é falta de empatia, não é nada disso. É um processo que realmente de um distúrbio químico que causa um sofrimento muito grande, né? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. O principal adaptador químico disso tudo realmente é o cortisol. Então, normalmente, no nosso ciclo circadiano, nós temos lá o pico do cortisol às 8 da manhã e o ciclo do cortisol durante o dia, tudo funcionando bonitinho. Às 3 horas da manhã a gente tem o primeiro picozinho leve do cortisol e ele vai fazendo sua curva bonitinha. Só que o que a gente vê é que situações como a que a gente está vivendo agora, não só elas, mas no momento agora é o mais importante, do isolamento social, elas são sim capazes de alterar esse ritmo normal do cortisol. E essa alteração ela vai provocar um distúrbio, uma cascata de eventos orgânicos, sim, orgânicos, porque eu já expliquei para vocês da questão da insulina, mas principalmente emocionais, né? Então a gente sabe, por exemplo, que essa intensidade varia entre os sexos. Então as mulheres têm uma resposta muito maior, e daí você começa a entender por que as mulheres têm uma maior tendência a desenvolver uma depressão, principalmente em situação de estresse, né? Então, assim, você tem um excesso
de neurotransmissores excitatórios. Então, eu vou citar para vocês o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Em condições normais, o glutamato é excelente, porque ele é protetor neuronal. Porém, em situações de liberação excessiva, ele é tóxico, e aí ele faz o que a gente chama de excitotoxicidade neuronal. Então, ele dispara uma cascata de eventos excitatórios e que pode desenvolver o pânico, a ansiedade, o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, pode levar a um distúrbio bipolar, a esquizofrenia, uma depressão maior e até síndromes neurológicas, né, como, por exemplo, as demências. A gente sabe disso, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que esse glutamato, ele acompanha os níveis de cortisol. Então, você já logo conclui que em situações de estresse, que eu já expliquei para vocês que o cortisol aumenta, você vai ter um aumento de glutamato, né? E aí vem um exemplo, por exemplo, por que todo mundo fala que o magnésio acalma? Porque o magnésio, ele é capaz de bloquear essas ações excitatórias do glutamato em excesso. Por isso que muitas pessoas usam o magnésio. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é: se vocês estão passando por essa situação de estresse, de ansiedade, de pânico, vocês não são os únicos, tem muita gente assim. Eu posso falar para vocês porque essa semana eu atendi muita gente assim, né? E tem tratamento, vocês têm que procurar um bom médico, vocês têm que procurar um psicólogo. Se alguém precisar de indicação de psicólogo, pode me chamar, porque eu tenho uma psicóloga maravilhosa. Para você fazer um acompanhamento online, você tem que procurar um médico, você tem que se tratar. A gente tem que parar com essa coisa de eu tenho medo de tomar medicamento controlado. Se precisar, você tem que tomar. A gente tem que ter medo, sim, de ficar doente. Tudo feito com equilíbrio vai proteger a sua saúde. Você não pode se expor a um risco de ficar aí no nível de estresse altíssimo, de excitabilidade neurológica aumentadíssima, causando danos ao seu sistema nervoso central e futuramente te levando a um problema crônico severo. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa: a gente tem que suplementar as vitaminas, os minerais, a gente tem que tentar adotar medidas que diminuam o estresse. E, se for preciso, sim, você tem que usar medicamentos para você se sentir bem. Não há nada melhor na vida do que você se sentir em paz. Não adianta você bater no peito e falar: eu não tomo remédio, e psicologicamente está mal, pensando um monte de besteira, com pensamentos negativos repetitivos. Isso faz muito mal à sua saúde mental e orgânica. Então, esse era o meu recado para vocês. Eu espero que vocês gostem. Quem gostou, deixa aí o like, segue o nosso canal. Eu vou estar fazendo outros vídeos desses e eu espero que vocês gostem.